E aí temos uma pergunta da Débora. A Débora. Débora tá por aí, Débora? Débora Maruta. Eu estou aqui sim, Humberto. Débora. A Débora trabalhou com a gente. Quando eu comecei na universidade, ela foi lá, nossa estagiária, não é, Débora? Lembra? Estagiária, muitos anos, muito bom. Muitos anos de estagiária. Ficamos órfãos agora, Débora, porque a professora Silvia se aposentou, né? Nossa, Pois é, ela também. foi. A Débora foi estagiária da Silvia, mas ela trabalhava lá com a gente, né, Débora? Não é? Eu infernizava a vida da Débora lá como estagiária, punha Ou ela, eu assumo. eu punha ela para lavar material, lavar o chão, essas coisas que estagiário faz, não é, Débora? Não é isso? Oh, Muito bem, Débora, excelente estagiária, gente. Hoje, grande profissional aí, Débora Maruta, muito bem. A Débora tem uma pergunta interessante aqui, Débora. Aí você me ajuda aqui, né? Você que está aí presente, a ver se é isso mesmo, se está respondido, né? Se você quiser aí reformular a pergunta. Mas a preocupação da Débora com o Quality by Design, como de todo mundo, né? E que eu acho muito interessante a gente realmente se interessar por isso. Quality by Design se aplica também a produtos em fase de reformulação ou renovação? O número de ensaios de Quality by Design tende a ser muito grande? Débora, olha só. O Quality by Design é muito interessante porque ele é muito flexível, tá bom? Então, o que acontece? Eu posso ter o Quality by Design para apenas um produto em toda a empresa. Porque o Quality by Design, ele é um conceito. Então, eu posso registrar um produto nesse conceito e os outros todos não estão nesse conceito, nenhum problema. Nenhum problema. Aliás, é assim que vai ser feito, né? Já existem produtos aí no mundo registrados dentro do conceito de Quality by Design, né? E outros produtos vão chegando, né? Se você vai reformular um produto, se você vai, né, modificar esse produto mesmo, você precisa fazer isso, você pode, Débora, então, já colocá-lo dentro do conceito de Quality by Design. E ele seria reformulado, então, dentro desse conceito. Seria uma coisa muito bacana, inclusive. Não? E aí ele seria, nesse novo registro, nessa reformulação, pedir, né, dentro do conceito de Quality by Design. Pode sim, viu, Débora? Pode ser legal. feito. E isso seria muito interessante, viu? Eu estou muito esperançoso que as empresas vão aí, nos próximos anos, registrar muita coisa dentro do conceito de Quality by Design, né? Acertando com a Anvisa isso, porque esse conceito é um conceito que rapidamente vai se espalhar pelo mundo, tá bom? E quem não entrar nesse conceito, né, as empresas que não começarem a registrar os produtos nesse conceito, elas vão ter muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Agora, na sequência da pergunta da Débora, né, Débora, você pergunta, o número de ensaios em Quality by Design tende a ser muito grande? Pois é, Débora, pois é. É mais trabalho aí, tá? Sem dúvida. Porque o nosso desenvolvimento, Débora, eu diria assim que ele é pouco informativo, Débora. Ele está mais para chegar com certa ansiedade logo numa formulação, logo num produto, né? Isso tem que mudar um pouco. É preciso trabalhar mais esse desenvolvimento, tá bom? Para a gente obter informação. Essa informação vai ser trabalhada estatisticamente, vamos fazer análise de risco, vamos trabalhar tudo isso e estabelecer o que é importante no contexto desse produto que está sendo formulado, está sendo criado. É só assim que o Quality by Design vai funcionar. Então, requer mais experimentos, Débora. Mas muitas vezes, Débora, é mais O produto fácil. é mais robusto também, né? Muito Tende a mais, ser mais Débora. robusto. Nossa, ele é a robustez na forma de produto, Débora. Uma maravilha, tá? E olha o que acontece, Débora. Muitas vezes a gente, na tentativa e erro, faz muito mais experimento, talvez, do que o conceito de Quality by Design exigiria, viu? Quando a gente vai tentando, não está dando certo, está dando certo, está dando certo, vai experimentando tal, às vezes gera muito mais trabalho, muito mais trabalho. Ao passo que você sentasse, fizesse um excelente trabalho de pré-formulação, tivesse todas as informações, já partisse para um trabalho de formulação com muito mais informação, nesse trabalho de formulação, ele fosse todo desenhado dentro de um procedimento estatístico,
todos os resultados dessas formulações que você criou, que o programa mandou você fazer, estatístico, né? Por exemplo, sei lá, 9 formulações. Né? Eu gosto muito de trabalhar com esse número né, nos experimentos que fazemos. 9 formulações, você vai fazer todas. Ah, mas essa daqui não está na cara que vai fazer. Você precisa fazer todas. Testar todas elas, fazer todos os ensaios. Pegar todos os resultados. Alimentar lá no seu programa. E ele vai tratar para você e vai dizer, olha, o desintegrante não tem efeito nenhum nessa formulação. Pode até tirar ele, né? Dar que é um fármaco muito solúvel, por exemplo, isso acontece. Então, você precisa ter mais ensaios mesmo. Né? Então, aumenta sim, Débora. A tendência é isso, tá bom? Mas vai ficar mais interessante, Débora, porque fica muito mais racional a coisa, sabe? Muito mais fácil de interpretar. Agora, exige que você abandone essa metodologia de tentativa e erro. Ah, não deu certo, tenta outra coisa. Ah, não deu, tenta outra. Isso é muito complicado, viu? Né? Tá respondido, Débora? Super respondido. Obrigada, viu? Não, eu que agradeço a sua participação, Débora. Um grande prazer falar com você. E por que você não visitou a gente ainda até hoje, né, Débora? Pois é, eu vou. E agora, com certeza. Depois que ficou famosa e rica, não quer nem saber da gente, né? Mas, tá poxa bom. vida, vai dar uma olhadinha, lembra lá da época que você começou. Eu sou a Débora, não sou o Humberto, não. Não, se fosse, você estava lascado, Débora, te aguardo então, tá bom? Obrigada, prazer viu? Muito grande falar com você, prazer é meu, imagina. Um beijo, Débora. Beijão. Tchau. Muito bem, gente. Olha, o Alessandro aqui também da Vetinil, né? Grande Vetinil, né? O Alessandro está fazendo uma pergunta aqui para a gente. Ô, Alessandro, tá por aí, Alessandro? Se o Alessandro tiver, Alessandro, pode abrir o seu microfone aí e falar um oi aqui para a gente, né? Muito bem, olha a pergunta do Alessandro, bem legal, né? Como podemos melhorar a dissolução, né? Melhorar a solubilidade de fármacos classe 4? Tem uma coisa que dizem que é infalível, ô Alessandro, é rezar. Rezar. Orar também, sei lá, aí depende de cada um, tá bom? Rezar ou orar vai ajudar bastante nesse negócio, tá bom? Bom, mas falando sério, né? Olha só, é um complicador isso aí. Dá pra gente fazer? É óbvio que vai fazer. Mas hoje, o que se procura, na verdade, viu, Alessandro? É evitar novas moléculas que caiam em classe 4. Porque elas sempre vão ser um problema. Agora, o que você pode, do ponto de vista farmacotécnico, inclusive, né, a pergunta dele é muito pertinente, porque o bate-papo é sobre farmacotécnica. O que eu posso fazer para melhorar a solubilidade de fármaco classe 4? Eu posso, por exemplo, fazer uma complexação com ciclodestrinas, ô Alessandro. Isso funciona. Eu posso fazer uma dispersão sólida, Alessandro. Isso funciona. Agora, a sua pergunta me preocupa, Alessandro, porque classe 4, o problema não é só de solubilidade, ele é também de permeabilidade. Então, muitas vezes, eu consigo resolver o problema da solubilidade, mas o fármaco tem sérios problemas de permeabilidade. Então, nós vamos continuar na mesma. Classe 4, Alessandro, é um grande problema. É um grande problema. Tá? Eu diria para você, Alessandro, que, inclusive, alguns presidentes da República são classe 4. E aí você já viu, né, Alessandro? Lascou o negócio. Tá? Espero ter respondido aí a sua pergunta, viu, o Alessandro? Muito bem. Vamos em frente? A Franciele, gente. Olha a Franciele da Clay Hertz aí, lá do Rio Grande do Sul. Ô, Franciele, você tá por aí, Franciele? Franciele, se você tiver, por favor, pode abrir o microfone aí. Oi, professor. Oi, sim. Franciele, tudo bem? Tudo jóia. Muito bom, prazer falar com você de novo, né? Prazer também. Franciele está aí conosco. Olha só, Franciele pergunta bem objetiva, né, Franciele? Bem legal assim. Como implementar DOI e Quality by Design? Beleza, tá? Então, vamos separar aí as duas coisas, né? Mas eu queria começar primeiro com Quality by Design, tá, Franciele? Quality by Design, como que você implementa? Bom, você pode fazer um projeto dentro da empresa para registrar um produto. Pode não ser agora, inclusive, viu, Franciele? Isso tem todo um planejamento, né? Gestão é um negócio muito importante, né? Então, o Ricardo, inclusive, falou isso na live dele, né?
Vamos nos planejar, Franciele, para lançar um produto no conceito de Quality by Design daqui, por exemplo, a 2 anos, 3 anos. Você pode fazer isso, tá? Então, você tem que ter uma estratégia. Eu vou lançar o produto X já dentro do conceito de Quality by Design, tá? Então, vamos lá, Franciele, você escolhe um produto lá e vamos começar o projeto. Vamos estudar esse ano todo, né? Já que esse ano é um ano perdido mesmo, né? Vamos estudar, vamos trabalhar muita coisa aqui, fazer cursos, nos qualificar, vamos planejar esse projeto, colocar num project, né? Usar o conceito de gestão de projetos. E em janeiro, nós vamos começar esse projeto aí para lançar o produto tal dentro do conceito de Quality by Design. Tá? Então, a gente se programa, em janeiro começamos. Então, o que envolve Quality by Design? Não tem segredo nenhum, você que trabalha com desenvolvimento, Franciele, você está plenamente capacitado para poder fazer isso, você não vai ter que fazer nada muito diferente do que você conhece. Né? Só talvez organizar mais as coisas, talvez você já até trabalhe dentro dessa forma organizada, Franciele, mas você, então, implanta isso. Vamos fazer uma coisa bem simples. Eu quero fazer comprimidos de ácido acetil salicílico dentro do conceito de Quality by Design. Tá? Então, eu vou me planejar. Em janeiro começa o projeto. Então, eu começo ali um bom estudo de pré-formulação, né? Antes, todo um levantamento bibliográfico e tal. Então, eu pego todas as informações sobre esse ácido, né? Que é uma coisa muito nova, não é verdade? E você tem tudo ali, sabe como ele se degrada, né? Quais os recipientes que é incompatível. Eu vou te dizer que o ácido acetil salicílico, por exemplo, é incompatível com estearato de magnésio, né? Todas essas informações você vai ver e você já começa a racionalizar a próxima etapa, que é a de formulação. Nessa etapa de formulação, Franciele, é que você vai utilizar, por exemplo, o Design of Experiments, né? O DOI. Então, tá bom, já tenho bastante informação, não vou poder usar estearato de magnésio, inclusive, né? Porque o meu estudo de pré-formulação indicou isso para esse produto. Então, talvez eu tenha que testar outros lubrificantes. Então, eu vou colocar aqui, montar fórmulas, vou lá no meu programa estatístico, ele vai me dizer, né? Eu vou usar, por exemplo, eu uso muito, embora, né, eu sempre digo, a Michelle prefere outros, a Michelle trabalha bem essa questão de estatística, tá? Embora não tenha feito nenhuma especialização, nenhum mestrado, ela é farmacêutica e trabalha bem na estatística, né? Então, eu prefiro o fatorial fracionado. Então, eu vou lá, faço um fatorial fracionado, né? Nada muito complicado, o software me diz lá quantas formulações eu tenho que fazer, ele faz as formulações para mim, e eu pego lá o meu número de formulações, Franciele, e vou trabalhar essas formulações. Vou desenvolver, sei lá, eu pedi um fatorial fracionado que resultaram em 9 formulações. Tá, então eu vou ter que fazer essas 9 formulações, Franciele. Vou ter que testar todas. Ah, mas essa 8ª aqui não vai dar certo. Tem que fazer, gente. Isso é Design of Experiments. Faço tudo, pego todos os resultados, dureza, dissolução, tudo aquilo, coloco tudo lá, né, no meu programa lá estatístico, e ele vai analisar tudo para mim, né? E tem uma série de outras coisas que, né, que aí você vai decorrer disso, você vai fazer análise de risco, né, o que é importante aqui, o que não é. Isso, informações da pré-formulação já serão importantes para essa análise de risco. Você vai trabalhar nesse conceito. O que é interessante, Franciele? Se você fez direitinho dentro do Quality by Design, né? Se você registrar isso na Anvisa, né? A vantagem acabou o pós-registro. Você teria, Franciele, a liberdade, inclusive, para poder trocar esse fornecedor de ácido salicílico se fosse necessário. Porque dentro do conceito de Quality by Design, você sabe até onde você pode ir, mesmo que você faça alguma modificação. Se a modificação que você propôs, ela está dentro daquilo que você disse que não tem problema, você poderia implementá-la sem notificar, por exemplo, a autoridade sanitária. Olha só que legal, Franciele, porque hoje a gente tem muito pós-registro, não tem, Franciele? Muitos. Aí se você respondesse não, eu ia perguntar. Então, ou você trabalha no Japão, ou em alguns países da Europa, ou nos Estados Unidos. Né? Se você não tem pós-registro. Porque pós-registro é, inclusive, o que entope a Anvisa, né? Mesmo nesses países tem pós-registro, tá bom? O Quality by Design, uma das coisas que vai ajudar, Franciele, é exatamente isso.
né? Desafogar, inclusive, a autoridade sanitária. Que você trocou ali uma coisa mínima, né, Franciele? Tem que começar lá, tem que fazer uma série de coisas. Gente, loucura. Loucura, né? Então, olha só que interessante o Quality by Design, né, Franciele? Ele te dá essa flexibilidade. Mas isso por quê? Porque você estudou tão bem o produto, de modo que você tem um conhecimento tão amplo dele, que certas coisas você pode fazer lá sem grandes problemas. Por isso que a Débora perguntou, aumenta o número de experimentos? Sim, aumenta, Franciele. Por quê? Porque a gente tem que conhecer bem, muito mais profundamente o produto. Isso a gente só vai conseguir se fizer, de fato, os experimentos, se fizer um estudo bem desenhado, né? E tudo mais. Será que eu respondi a sua pergunta, Franciele? Respondeu sim, professor. Eu acho que é um divisor de águas essa questão de eventos e nem todas as empresas estão estruturadas para ter de imediato, né, como tu comentou ali, a questão de um delineamento experimental, um quality by design. A gente também está começando agora aqui dentro da empresa. Perfeito. E um momento de transitoriedade, assim, que eu tenho conversado bastante com algumas pessoas e que, né, como não é uma documentação obrigatória de registro, a gente vai ficar com essa documentação interna, mas quanto suporte isso vai nos dar em relação a novos produtos e aos produtos também que futuramente serão legados. Exatamente, né? exatamente. E olha só que legal, Franciele, vocês podem, né, por exemplo, eu criei esse planejamento aqui, que vocês vão começar em janeiro, com o conceito de Quality by Design, né, para registrar esse produto daqui a 2 anos e tal. Inclusive, Franciele, sim, vai precisar de mais tempo para desenvolver os produtos, tá bom? É bom o pessoal do marketing, a diretoria da empresa já ir sabendo, quer dizer, já ir não, pelo amor de Deus, para poder, né, saber que vai ter que aumentar. Tá? Se preparem, porque isso vai acontecer mesmo. Entretanto, você vai ter muito mais domínio sobre o processo. E o que pode acontecer, Franciele? Nada impede que você amanhã no produto... Amanhã não, porque é sábado, né? Pelo amor de Deus, né, Franciele? Mas na segunda-feira, que você chegue na empresa e fala, gente, esse produto aqui nós vamos tentar desenvolver dentro do que quer o Quality by Design. Não tem problema. O Quality by Design está bem acima, né, as exigências do que nós desenvolvemos hoje. Mesmo que você não faça o completo, se você começar por conta própria, tá valendo. Tá valendo. Talvez você não consiga registrá-lo no conceito de Quality by Design ainda, mas olha o treinamento que vocês vão fazer, né? Tudo isso é possível. Existe essa flexibilidade, essa oportunidade, né? Agora, tem que fazer como vocês estão fazendo, Franciele. Tem que encarar de frente o negócio, né? A pior situação, Franciele, é naqueles casos em que o pessoal está fingindo que não existe Quality by Design. Esse negócio não vai pegar. Aí deixa para lá, vamos cuidar aqui do dia a dia, porque eu estou cheio de pepino, cheio de incêndio para apagar. Pessoal, isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso. É bom, sim, a gente começar a ler, começar a estudar, começar a se interessar por Quality by Design. Porque daqui a uns tempos vai ser tudo no Quality by Design, viu? Tá? E não é complicado, gente, mas requer que a gente estude, né? A gente revise algumas coisas. Respondido, Franciele? Quer falar mais alguma coisa? Não, professor, obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação, sua e do pessoal da Clay Hertz aí, né? Muito bom. Muito bem, gente, vamos agora aqui ouvir o Denis. Olha o Denis do Axê. Ô, Denis, o Denis está por aí, Denis? Se tiver, Denis, pode abrir o microfone e falar um alô aqui com a gente, né? Olha só, o Denis, a pergunta dele vai mais ou menos na direção da Franciele. Só que ele pergunta o seguinte, como aplicar, né, as ferramentas aí de Design of Experiments na rotina, no dia a dia, né? Em qual situação? Pois é, hoje, Denis, eu não vejo como a gente desenvolver formulação sem aplicar um delineamento de experimentos, viu? Então, assim, toda situação de desenvolvimento, né, já há muito tempo no nosso laboratório, há muito tempo mesmo, é proibido fazer formulação sem um delineamento de experimento. Né? Eu estou tentando fazer aqui, né, na tentativa e erro e tal, isso é proibido aqui dentro. Tá bom? Absolutamente proibido. Eu lembro que no começo algumas pessoas, e a Michelle está me acompanhando já há muito tempo, né, Michelle?
existiam, né? Quando a gente se descuidava, o pessoal já estava na tentativa e erro lá. Né? Não pode. Né? Tem que ser na base do delineamento de experimentos. Então, como que você aplica, o Denis? Você pode, para o produto que você vai começar a desenvolver amanhã, não, de novo, né? Na segunda-feira. Na segunda-feira, você já pode pegar, né? Um delineamento de experimentos, né? Eu, quando comecei a fazer delineamento de experimentos, pessoal, até tinha um software que eu, né, usava ainda naquela época, o MS-DOS, né? Nossa Senhora. E você até fazia, né? O meu orientador lá até me indicou alguns aplicativos, alguns programas, né? Como o pessoal dizia na época, programas bem feinhos, não tinha uns gráficos assim, que às vezes até travava o computador, dependendo do computador que você está usando e tal. Mas eu fazia na unha mesmo, tá bom? Então eu colocava lá as formulações, o meu orientador me ensinou isso, e eu criava as formulações ali na mão, né? Para a gente poder testar no laboratório. Então, assim, é muito fácil aplicar essas ferramentas, é só preciso conhecer, né? E, por exemplo, a Michelle conhece muito mais ferramentas do que eu estou mais limitado no fatorial fracionado, porque foi esse que eu aprendi e eu gostei, eu me familiarizo com ele, né? Eu consigo fazer até na mão, né? Embora hoje não precisa fazer, porque tem vários programas aí que fazem isso para a gente, né? É muito importante também que a sua empresa, né, que ela resolva, compre um software para vocês, viu? Para poder fazer isso, um software estatístico que te permita, né, que tenha lá um módulo, por exemplo, de design de DOI, né? Espero ter respondido a pergunta do Denis. Denis, como aplicar? No desenvolvimento, você pode desenvolver as suas formulações já usando isso, né? Muito bem. Mais perguntas aqui do Flávio. O Flávio aqui do laboratório Sanofi. Ô, Flávio, você está por aí, Flávio? Abre o microfone aí e fala um alô para a gente, Flávio. O Flávio pergunta, gente, conhecer mais sobre polimorfismo e o motivo, né, de acompanhar o mesmo durante a estabilidade, né, zona 4B em fármacos, né? Ele quer, né, saber aqui, né, por que você tem que acompanhar, né, o polimorfismo durante o estudo de estabilidade? Olha só, é muito comum a gente ter transição polimórfica em estudo de estabilidade. Aliás, o estudo de estabilidade que submete lá o seu produto, né, a uma elevação de temperatura e de umidade, isso é uma verdadeira fábrica de polimorfismo. Né? Lembrando para que tenha uma transição polimórfica, tudo que você precisa é uma energia de ativação. E essa energia, muitas vezes, ela é dada exatamente pela elevação da temperatura. Então, sim. Agora, o que tem acontecido? Tem acontecido uma interpretação errada em muitos casos. Que é o seguinte: eu tenho que descobrir qual que é o polimorfo que está acontecendo lá dentro da minha estabilidade. Não é bem assim. Né? A ferramenta para você acompanhar isso é algo muito mais simples. Ela se chama dissolução. Como que eu faço o acompanhamento? Tem uma coisa muito importante que no Brasil é meio negligenciado, viu, pessoal? Que é um negócio que chama-se estabilidade da dissolução. Ou seja, eu tenho no tempo zero um perfil de dissolução. Não é teste USP de 1.1, esquece isso, que isso não é para estabilidade, gente. A não ser que o seu fármaco seja de alta solubilidade, alta permeabilidade, né, classe 1 ou classe 3, em que, nesses casos, você pode até fazer de ponto único, tá? Não sendo, esquece esse negócio. Você tem que acompanhar o perfil de dissolução. Não é ponto único. Perfil de dissolução é o que deve ser feito durante a estabilidade, o estudo de estabilidade. Pois bem, eu traço perfil de dissolução no ponto zero. E a cada 30, 60 dias ali, você vai analisando o perfil de dissolução. Se você começar a registrar uma queda, uma tendência de queda nesse perfil de dissolução, isso pode ser polimorfismo. Só que veja bem, você já fez um estudo de pré-formulação lá atrás, sabe que esse seu fármaco tem duas formas polimórficas, sabe que uma delas é menos solúvel, aliás, o seu fármaco é de baixa solubilidade, e uma delas é menos solúvel. Isso é um problema, porque a forma mais solúvel tende a migrar para a forma menos solúvel, porque essa é a forma mais estável
do ponto de vista termodinâmico, pessoal. Então, o que acontece nesse caso? O seu produto, o teor se mantém, mas a dissolução está caindo. Um dos motivos pode ser o polimorfismo. Agora, se você quiser fazer... tá bom, caiu, nós estamos aqui com uma curiosidade, queremos saber o que aconteceu. Será que foi polimorfismo? Vamos fazer uma análise, então, de difração de raio-x para descobrir isso. Sim, isso pode ser feito, né? Mas veja bem, se você já quiser abandonar esse produto, porque a dissolução caiu, você já pode fazer, né? Já vai para outra formulação, porque isso aqui não deu certo. Isso aqui não deu certo. Então, isso precisa ser pensado. Ou então, você vai limitar o prazo de validade até o tempo em que esse perfil de dissolução se mantém adequado. E isso seria muito mais fácil se você tivesse um estudo via Quality by Design. Não tendo, já é um pouquinho mais complicado, né? Mas dá para fazer também. O que importa é o seguinte, o estudo do polimorfismo, gente, é o seguinte, qual que é o maior problema do polimorfismo? Ele impactar o perfil de dissolução. Então, monitore o perfil de dissolução. Ele está caindo? Pode ser um problema de polimorfismo, sim. Uma transição polimórfica de uma forma que é mais solúvel para uma forma menos solúvel. Entretanto, alguns dizem que não, que você tem que fazer raio-x. Perfil de dissolução faz de ponto único, mas tem que fazer... Gente, tá tudo trocado esse negócio, né? Esse país está de ponta cabeça. Né? Então, polimorfismo é importante, extremamente importante, mas a ferramenta para acompanhar isso na estabilidade é a dissolução. Até porque usar a difração de raio-x é um pouco mais complicado, porque você tem uma série de sinais ali. O comprimido não é uma substância pura. Então, eu consigo fazer um bom estudo de polimorfismo quando eu tenho lá uma análise do meu fornecedor, né? Um material puro, eu posso dizer qual é a forma polimórfica que está ali, e se tem mistura, qual é a proporção, olha só, gente, de cada um dos dois polimorfos naquela mistura. Isso é perfeito aí. Agora, caiu no comprimido que tem celulose cristalina, estearato de magnésio, uma série de outras coisas, aí fica um pouco mais complicado, né? E, eu diria para você, desnecessário. Desnecessário, né? É uma coisa, pessoal, que a gente tem que trabalhar melhor no Brasil. Dissolução. A dissolução é uma ferramenta poderosíssima no contexto do desenvolvimento de medicamentos. E quando a gente está falando de dissolução, a gente está falando de perfil de dissolução. Né? E é lamentável, a Michele, né, a gente sempre conversa sobre isso, né, Michele? As pessoas no Brasil acham que não precisa aprender mais nada de dissolução. E quando você dá um curso de dissolução, o pessoal, não, mas isso aí eu já entendo. Né? Se a gente parte do pressuposto que a gente já sabe tudo, não sei o que nós estamos fazendo aqui. Né? Porque nós estamos usando de maneira inadequada essa importante ferramenta que é a dissolução. Viu? Muito bem. Seguindo em frente, temos a pergunta da Jaqueline. Jaqueline está por aí, Jaqueline? Jaqueline Rodrigues da Silva. Se tiver, Jaqueline, abre o microfone aí e fala um oi pra gente. Olha só que interessante a pergunta da Jaqueline. Quais as consequências positivas e negativas do polimorfismo? Nós até fizemos uma live em que a gente abordou essa questão, né? Mas nós não falamos do que tem de positivo no polimorfismo, né? Bom, eu diria o seguinte, que principal, né, de positivo que tem no polimorfismo é que nos dá a oportunidade de aprender, né? Aprender. De negativo tem muita coisa, né? O impacto do polimorfismo sobre o processamento do material, quer dizer, se você troca a forma polimórfica, pode ser que você não consiga mais fazer o comprimido. Sobre o perfil de dissolução, trocou a forma polimórfica, você pode ter um problema de dissolução e que vai levar a um problema de biodisponibilidade, né? Agora, o que é de positivo? Eu acho que a gente passa a ficar mais atento, tem que estudar mais e entender melhor as coisas para você trabalhar bem o polimorfismo. E o positivo do polimorfismo é que eu posso, né, por exemplo, ir atrás de uma forma polimórfica que seja bem mais solúvel do que aquela que eu estou utilizando. Isso vai melhorar a biodisponibilidade do meu produto. Agora, depois eu tenho que ficar de olho, porque essa forma polimórfica mais solúvel, pode ser que ela migre para uma menos solúvel no estudo de estabilidade, que foi o que a gente estava falando agora há pouco, né? Então tem que ficar atento. Eu diria de positivo é isso, a oportunidade de aprender, o desafio que a gente tem que enfrentar, e vamos lá, vamos estudar, né? E há sempre a possibilidade de você contar com a forma polimórfica que é mais solúvel,
Eu diria que isso seria algo positivo na questão do polimorfismo. Mas tome cuidado com o polimorfismo, tá? Muito bem, seguindo em frente, nós temos uma pergunta aqui do Leonardo Augusto, lá do Baldassi, né? Ô, Leonardo, tá por aí, Leonardo? Dá para falar um oi aqui pra gente, Leonardo? Se tiver, abre o microfone aí, vamos lá, Leonardo. O Leonardo pergunta, como avaliar uma fórmula pensando na bioequivalência, partindo da dissolução? Poxa vida, essa pergunta é bacana, viu, Leonardo? Eu trabalho com isso, eu vivo disso, né, e já há muito tempo. Leonardo, eu só precisaria de mais umas 2 horas para te responder essa pergunta, tá? Se você tiver esse tempo, não. Bom, vamos ter que resumir, né, Leonardo? Então, é o seguinte, gente, como avaliar, pensando na bioequivalência, né, uma formulação, partindo da dissolução. Pessoal, não consigo pensar em bioequivalência sem que antes eu tenha estressado perfil de dissolução. Perfil, hein? Perfil. Mas antes disso, né, eu fiz todo um estudo de pré-formulação, eu sei exatamente em que categoria dentro do sistema de classificação biofarmacêutica o meu fármaco se apresenta. Se é fármaco classe 1, beleza, maravilha. Dificilmente eu vou ter problema. Eu vou desenvolver minha formulação, vou dar para ela um perfil de dissolução, né? Que normalmente essas formulações dão, o que é? Em 15 minutos já está tudo dissolvido, muitas vezes até abaixo disso, o que me dispensa até um perfil, eu posso fazer até ponto único, com uma ótima liberação ali já nos 15 minutos. É o melhor dos mundos, né? Classe 1 e classe 3 facilitam a nossa vida. Agora, se o fármaco foi classificado como na categoria 2 ou 4, já fica um pouco mais complicado. Então, o meu perfil de dissolução tem que ser muito bem trabalhado. E aí, começamos de novo, voltamos naquela história de dissolução. Tem gente que ainda pensa, por mais incrível que pareça, que basta eu abrir a farmacopeia, pegar o método que lá está e fazer uma dissolução e deu tudo certo, eu vou para o estudo de bioequivalência e que vai dar tudo certo. É óbvio que vai dar problema. Ah, mas o meu deu certo. Você deu sorte. Muita sorte. É bom não contar com isso da próxima vez. Todo estudo de fármaco que envolve baixa solubilidade, você precisa ficar muito atento. E estressar o perfil de dissolução. Primeiro você tem que desenvolver um método de dissolução para esse produto. Ah, mas não posso pegar da farmacopeia? Pode ser até adequado, mas no desenvolvimento ali do ensaio que você vai ver se isso é adequado ou não. Então, trabalhe muito bem a dissolução. Estresse a dissolução. Escolha a melhor formulação com base na dissolução. E aí, o que acontece? Essa dissolução tem que ser semelhante ao seu produto referência. Porque é assim que você vai poder ir menos intranquilo para um estudo de bioequivalência. E note, o seu produto é de liberação prolongada, puxa vida, aí você triplica o seu cuidado. Porque uma coisa é produto de liberação imediata. No liberação prolongada é ainda mais complicado. Então, estresse a dissolução. Faça tudo que você puder. Desenhe muito bem o seu ensaio de dissolução, que você vai precisar dele. E, pessoal, nunca dispense um excelente estudo de dissolução para você decidir se a sua formulação pode ou não ir, se está apta ou não, se está adequada ou não para ir para um estudo de bioequivalência. Tá? Se você fizer isso, né? Nós já trabalhamos com algumas empresas, né? Em alguns projetos lá no Denfar, que o trabalho era só esse, pessoal, fazer a dissolução ao máximo para a gente poder decidir ir para a bioequivalência. Só a partir desse momento que a gente ia. Foram projetos assim muito interessantes, né? E que o pessoal descobriu muita coisa. Ah, a gente fazia assim, fazia assado. Pois é. Você vê que não dava certo. Né? Então, essa ferramenta, gente, de solução, ela precisa ser muito bem explorada, viu? Muito bem. Perfeito. E aí temos o Cássio aqui, ó, da Brain Pharma, né? Ô, Cássio, tá por aí, Cássio? Fala um alô aí pra gente, Cássio. Se tiver aí, pode abrir o microfone. Olha, quais os principais erros em polivitamínicos? Como eu disse para vocês, muitas perguntas sobre polivitamínicos, viu, pessoal? Bom,
Aí, Cássio, eu vou fazer aqui uma brincadeira, tá? Que é o seguinte, quais os principais erros em polivitamínicos? Cássio, o polivitamínico já é um erro. Olha só que situação complicada, né? Porque, assim, fica muito complicado a gente formular quando a gente coloca muita coisa. E o polivitamínico é exatamente uma mistura, né? E se o seu polivitamínico ele ainda está sob a forma líquida, piorou mais ainda. Mais ainda. Tá bom? Então, o que pode dar errado numa situação de polivitamínico? São as interações, viu? Essas interações são o principal problema. É preciso estudar, fazer um bom estudo de compatibilidade entre essas vitaminas e o recipiente, tudo isso antes de você começar a formular. Isso pode ser bem complicado. Algumas vitaminas, pessoal, elas não suportam o estudo de estabilidade, porque naquela condição elas já se degradam. Então, sempre ela vai ter uma queda de teor. É bem complicado tudo isso, viu? É bem complicado. Se você tem formulações líquidas, de polivitamínicos, o desafio é grande mesmo. Aí, como eu disse, brincando, né, o próprio polivitamínico é um erro. Ou seja, muitas vezes, pessoal, a solução não existe solução. Não tem como você formular uma coisa assim tão complexa e sair ileso, viu, pessoal? Muito difícil. Tá? O desafio é enorme e eu vou dizer para você, para desenvolver um tipo de formulação desse, requer muito mais tempo. Muito mais tempo. Né? É complicado. É complicado porque é um produto, mas seria complicado também se eu fizesse qualquer produto, por exemplo, com 10 fármacos. Eu pego e misturo isso com aquilo, 10 fármacos. Isso também vai dar problema, viu? Também vai dar problema. O polivitamínico é mais ou menos isso. Tá? Mais ou menos isso. Infelizmente, né? Infelizmente. Por isso, muitos já saíram do mercado e isso é complicado mesmo, porque chega num ponto que não tem salvação mais, né? Muito bem. Temos também uma pergunta do Lincoln aqui, né? Da Sanofi, né? Lincoln, se tiver por aí, fala um alô aí pra gente, Lincoln. Né? Aí o Lincoln quer o seguinte, né? A pergunta é grande, mas é relativamente simples a questão, né? Ele gostaria de uma revisão, né, um overview sobre a melhor abordagem, né, para caracterizar um ativo. Oi, Lincoln, tá por aí? Tudo bom, professor? Tudo jóia? Opa! Muito bom, Lincoln. A sua pergunta aqui, né? Bacana. Você está preocupado aqui, né, com a caracterização, com o estudo de pré-formulação, né, Lincoln? Porque o estudo de compatibilidade é um estudo faz parte de um estudo de pré-formulação, né? Caracterização do princípio ativo é um estudo de pré-formulação, né? De modo que você consegue o melhor desempenho ali na hora do desenvolvimento, né? De um novo fármaco, né? Então, vamos parar aqui e vamos responder. Olha só, é um estudo de pré-formulação, Lincoln. Então, o estudo de pré-formulação é aquela caracterização típica. Nós vamos fazer análise térmica, nós vamos fazer raio-x, nós vamos fazer estudos de reologia, né? Ver o fluxo desse pó, densidade, tudo isso. E o estudo de compatibilidade, que no nosso caso, lá no nosso laboratório, Lincoln, a gente faz por análise térmica. Então, nós vamos pegar o seu ativo, vamos pegar uma série de recipientes, Lincoln, e vamos verificar se algum daqueles recipientes é incompatível com o seu fármaco. Se for, Lincoln, a gente deve evitar utilizar na formulação, entendeu? De modo que você vai trabalhando isso aí, né? Uma coisa muito interessante, por exemplo, também, Lincoln, é que no estudo de pré-formulação você tem que fazer também um estudo de degradação forçada. Então, eu vou verificar se ele se degrada em meio ácido, em meio alcalino, inclusive vou verificar se ele degrada pela luz, Lincoln. Se esse fármaco se degrada pela luz, isso é uma informação importante. Quando eu for fazer o meu desenvolvimento dessa formulação ali na frente, Lincoln, eu tenho que pensar numa estratégia para proteger esse fármaco da luz. Se eu não tivesse feito esse estudo, eu não teria essa informação. Então, tudo isso é coisa importante para você desenvolver ali, né? De forma, como você disse aqui, de forma a obter a melhor performance para o seu desenvolvimento, né? É informação, Lincoln. Informação você consegue num estudo de pré-formulação. Aliás, Lincoln, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, para você
registrar o seu produto, seja ele genérico, seja ele referência, você tem que apresentar, é parte da documentação, um relatório que chama-se relatório de pré-formulação. Tá? Você tem que ter feito tudo isso aí. Tá? E isso está dentro do conceito de Quality by Design, viu? Tá, continuando, porque você tem uma outra pergunta aqui. Como reduzir o tempo de desenvolvimento em bancada e evitar gastos desnecessários a partir de um bom estudo de caracterização? Pois é isso mesmo, Lincoln. Se você tem essa informação, olha só que interessante. Eu não vou levar, por exemplo, um estudo de compatibilidade, vai evitar que você leve para um estudo de estabilidade ou use na formulação um recipiente que é incompatível com o seu fármaco. Porque essa incompatibilidade fatalmente vai te dar um problema lá na estabilidade, né? Então, eu consigo racionalizar. Agora, reduzir o tempo de desenvolvimento em bancada é um pouco complicado, né? Porque, assim, o que vai te ajudar a reduzir o tempo, eu acho que é a aplicação do delineamento de experimentos, né? Porque ali você vai ter um desenvolvimento mais racional. E a gente vai fugir da tentativa e erro. Essa é uma forma racional e que leva, invariavelmente, a um menor tempo de desenvolvimento. Agora, Lincoln, é um problema, porque muitas vezes, né, a empresa, o setor de marketing, seja quem for, né, dá para você 2 meses para você desenvolver um produto. Estou chutando aqui, né, Lincoln, para a gente poder exagerar aqui, né? Aí tem gente que vai falar, não, mas é isso mesmo, gente, mas vamos fazer de conta que nós estamos exagerando. 2 meses para você desenvolver um negócio, tá? Óbvio que não dá para desenvolver nada em 2 meses. Né? Óbvio que não dá para desenvolver. Vai faltar alguma coisa. Vai dar errado. O desenvolvimento, gente, é a raiz da qualidade. Por isso que hoje o conceito é Quality by Design. Se eu não dou tempo para desenvolver, é lógico que o produto não vai nascer com qualidade. Aí é problema para o resto da vida. Então, como que eu faço para reduzir o tempo de lançamento do produto? Pessoal, é planejamento. Eu tenho que começar o quanto antes. O setor responsável pelos lançamentos, ele tem que detectar o mais rapidamente possível o que é interessante para a empresa. E já começar o projeto. Porque tem que ter tempo para desenvolver. Agora, o que não pode é chegar para você e te obrigar a desenvolver alguma coisa com um tempo irrisório desse, né? Tem jeito. Então, tem como reduzir o tempo de desenvolvimento? Olha, você com informação, com um bom estudo de pré-formulação, vai te ajudar muito a evitar, vamos chamar assim, de dar cabeçada. Mas ainda se exige tempo para o desenvolvimento, né? Infelizmente, Lincoln. Não sei se respondi a sua pergunta. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Quer colocar alguma coisa, Lincoln? Obrigado, professor. O senhor veio respondendo essa pergunta já até nos tópicos anteriores, né? O senhor falou de polimorfismo, eu aproveitei um pouquinho também, a questão de design of experiments. Então, já vim anotando aqui tudo o que o senhor veio falando aqui nas perguntas anteriores também. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. E aí você, na sua fala, deu até tempo de eu tomar a minha cloroquina aqui, né, Lincoln? Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço, tá? A sua participação. E é mais ou menos isso, tá? Siga nesse caminho aí da pré-formulação, que é a melhor coisa, viu, Lincoln? Com certeza, tá? Obrigado. Obrigado, viu? Grande abraço. Muito bem, agora temos uma pergunta aqui também do Douglas, né? O Douglas, lá da EMS. E aí, Douglas? Você tá por aí, Douglas? Se tiver, dá um alô aqui para nós, Douglas. Participa aqui conosco. O Douglas também quer falar de pré-formulação, né? Só que ele tem uma pergunta específica. Olha só que interessante, né? Como deve ser realizada a compatibilidade, um estudo de compatibilidade fármaco-recipiente? Devo fazer misturas binárias 1 para 1? Sim, essa é a metodologia. Mistura binárias 1 para 1. É obrigatório expor a umidade e temperatura? Não. Nosso estudo não envolve isso. Tá? Nós fazemos estudos de compatibilidade lá na pré-formulação, Douglas, utilizando DSC e TG, ou seja, análise térmica. E essa metodologia prevê misturas binárias, 50% do fármaco, 50% do recipiente, e eu vou levar isso para análise térmica, vou fazer as minhas análises e as minhas interpretações. E nós podemos concluir, por análise térmica, se o fármaco é incompatível com aquele recipiente. Agora, existe a possibilidade de você pegar, expor isso à umidade, temperatura, né? Ou seja, estressar essa mistura
e depois ver por HPLC e outras análises se há incompatibilidade entre eles. Mas isso é um método que requer muito mais tempo, é muito mais complicado, inclusive muito mais gasto, né? A análise térmica é muito mais rápida, muito mais objetiva, e eu acho que com uma resposta melhor. Né? Então, nós não usamos esse outro método aí. Né? Como concluir se está havendo interação entre recipiente e ativo? Interpretando os estudos de análise térmica. Né? Nós fazemos isso no laboratório, né? Nós temos os equipamentos e temos as pessoas que interpretam. Né? A Michele mesmo, ela trabalha muito bem isso aí. A Michele foi uma das primeiras pessoas a usar análise térmica lá no nosso laboratório. Né? Se eu realizar teste de teor nas misturas binárias, né? Isso vai me ajudar? Olha, essa é uma das metodologias, mas não é a mais indicada, viu? Né? Até utilizando aí o desvio padrão, né? Eu posso considerar que não houve interação? Olha, é possível que sim, mas como eu te disse, eu não uso essa metodologia, viu, Douglas? Não uso, tá bom? Quais são as análises necessárias, além de HPLC, DRX, né? DSC e TG? Bom, para a nossa metodologia, é DSC e TG apenas. Tá? Só com esses dois a gente já conclui. Já conclui. Então, essa é a nossa metodologia. Essa é a nossa metodologia. Tá? Nós fizemos até uma live sobre isso aí, né? Como fazer estudos de compatibilidade por análise térmica, né? Nós já tivemos cursos sobre esse assunto e tal, porque realmente compatibilidade fármaco-recipiente é uma coisa que está pegando agora, tá bom? Mas ela pode ser mais simples, mais rápida, mais objetiva e mais assertiva se você utilizar a análise térmica, tá? Muito bem, essa foi a pergunta do Douglas, e estamos fechando aqui já as perguntas. O Sidney, oi Sidney, tá por aí Sidney? O Sidney também da EMES, né? Aí o Sidney tem uma pergunta aqui, que seria muito legal se o Sidney tivesse aí. Ô Sidney, se tiver, abre o microfone aí, ou fala pelo chat aí, o pessoal do Denfar me avisa. Qual o melhor método para realizar uma deformulação no aspecto de classificação dos recipientes e quantificação? Pois é, meu caro Sidney, pois é. Esse negócio de deformulação, pessoal, me permitam dizer, isso é uma balela, tá? Esse negócio de deformulação, não sei, isso é uma coisa meio brasileira, tá, gente? A gente não formula dessa forma. É muito complicado tentar você desmontar uma fórmula e entender tudo que tem ali, quali quantitativamente. Quali até vai, mas quantitativamente é complicado. E quali eu não preciso, porque lá na bula do produto de referência está descrito o que ele tem. Olha, a nossa preocupação tem que ser o seguinte: o que nós temos que ter? Pelo nosso conceito genérico, tem que ter os mesmos recipientes, tal. Perfeito. Mas o que principalmente um produto tem que ter? Ele tem que ser bioequivalente. Bioequivalente. Gente, se eu boto, sei lá, estou chutando aqui na minha formulação 100 miligramas de lactose, ou 110, ou 120, e se isso não tem impacto nenhum na dissolução do produto, não impacto nenhum na bioequivalência, não tem problema. Não tem problema. Né? O que me dá bioequivalência não é usar uma formulação rigorosamente igual. Aliás, em muitos casos, eu poderia trocar a lactose pela celulose microcristalina e eu vou continuar tendo um produto bioequivalente. O que eu tenho que focar, gente, é no resultado. Porque se eu ficar tentando estudar o que tem na formulação, essa história de deformulação, gente, esse nem é um conceito farmacêutico, tá? Nem é um conceito farmacêutico isso, tá bom? Então, olha, eu trabalho nessa questão há muito tempo, né? Inclusive, já fizemos estudos de bioequivalência, já estive envolvido, mas muito diretamente na formulação de genéricos, né? E eu vou dizer para você, gente, se você puder, esquece esse negócio de deformulação. Sabe o que você precisa? Dissolução. É disso, tá? Como eu te disse, se eu vou usar 110, se eu vou usar 120, não importa, se o perfil de dissolução dá o mesmo. Então eu fico tentando quebrar a cabeça para desmontar a formulação dos outros, sendo que esse não é o caminho. Eu fico um pouco preocupado, porque às vezes no Brasil a gente tem algumas coisas que, pessoal, elas não têm impacto nenhum no negócio. E muitas coisas que são extremamente importantes
nós simplesmente ignoramos. Então, se você quiser saber o que é importante, resumindo muito, eu vou dizer para você duas coisas: pré-formulação e dissolução. Nenhuma dessas duas palavras estão relacionadas com deformulação. Tá? Essa é a minha resposta para essa pergunta, viu, gente? Muito bem. Pessoal, acabando aí, o Vinícius da União Química. Vinícius, está por aí, Vinícius? Se tiver, abre o microfone aí para a gente, Vinícius. Quais informações de qualidade a análise térmica, por exemplo, DSC, pode me trazer sobre matéria-prima? Olha, uma riqueza de informações muito grande, viu, Vinícius? Inclusive, gente, por análise térmica, eu posso até saber a pureza da minha matéria-prima. Sim, gente, a pureza, sem necessitar de um padrão primário para isso, tá? Então, eu tenho como, o software me faz isso. Eu consigo calcular, né, ali no aplicando ali, utilizando o software do equipamento, mostrar aqui. Essa matéria-prima aqui é 99,92% pura. Essa daqui já é 98,32%. Consigo fazer isso. Né? O ponto de fusão, tá? O ponto de fusão pode me ajudar até a determinar qual forma polimórfica que eu tenho, né? Se eu conheço a forma polimórfica daquele fármaco, né? Se eu conheço, qual o ponto de fusão das formas polimórficas, enfim, é muita informação, viu, Vinícius? Muita informação interessante, análise térmica, só que é importante o seguinte, o DSC sempre tem que vir junto com o resultado de TG, porque a junção dos dois é que vai poder ajudar a gente a elucidar e definir realmente se você está diante de uma matéria-prima que tem uma boa qualidade, tá? Então, a análise térmica é uma ferramenta muito utilizada na indústria farmacêutica. Precisamos nos aprofundar mais em análise térmica, viu? Muito bem, a Bruna da Sanofi Medley. Bruna, tá por aí, Bruna? Bruna, se você tiver, abre o microfone aí, né? A pergunta da Bruna... Oi, Bruna. Oi, tudo bem, professor? Tudo bom, e você, Bruna? Tudo certo. Muito bem. Bruna, olha só, sua pergunta é muito interessante, né? Você tá vendo tudo isso acontecer e tal, e você quer saber o seguinte, né? O que seria interessante em termos de curso de extensão, de mestrado profissionalizante, pós-graduação, tudo isso relacionado ao desenvolvimento, né, para quem trabalha na indústria, né? Você é do desenvolvimento analítico, mas você gostaria de complementar os seus conhecimentos na área galênica. Muito legal, viu, Bruno? Porque daqui a uns tempos, Bruno, com o conceito de Quality by Design, esse negócio mistura, viu? Esse negócio mistura. Sim, exatamente. Muito bem. A sua preocupação é muito pertinente, você já está olhando ali para o futuro, né? Bruna, olha só, tem muita coisa que você pode fazer, né? O DENFAR mesmo está sempre promovendo cursos aí, tá bom? O mestrado profissionalizante, né? É uma coisa assim que eu, particularmente, eu já fui coordenador de programa de pós-graduação, tá? Eu não acredito muito, tá bom? Mas, enfim, e também a oferta é baixa, tá? A oferta é baixa. O que eu acho, Bruno, é que as empresas, elas poderiam prover isso para os seus funcionários. Né? Então, assim, dá para fazer um curso em que ele é aplicado apenas para a sua empresa, por exemplo. Né? Onde se reúne ali um grupo de pessoas e faz um curso bem voltado para aquilo que vocês querem. Né? E, Bruna, os mestrados, né, pós-graduação, nível de mestrado, mestrado acadêmico, doutorado e tal, eles são muito interessantes, mas a gente tem que entender que eles formam o pesquisador de uma maneira geral. Muitas vezes, a informação que você tem num programa desse não te permite, às vezes, enfrentar a realidade ali do seu dia a dia, tá? Forma-se o pesquisador, e ele precisa de um tempo para poder, o quê? Ampliar um pouco mais esse conhecimento dele e sair daquele específico dele e conseguir abordar esse tipo de coisa que você está querendo. Agora, por exemplo, se você quer ser um especialista em dissolução, então, você fazer um doutorado em dissolução, bom, isso vai te dar uma ampla formação em dissolução. Mas você vai ficar bem focado em dissolução, né? Então, talvez você não seja só isso, seja o suficiente para você. Mas você será uma grande especialista em dissolução. Você deveria ser, dentro da sua empresa, a referência em dissolução. Né? Uma pessoa com doutorado, teve até alguém que fez uma pergunta lá atrás sobre isso, né?
ele teria que ser valorizado como isso. Então, uma pessoa de referência. Eu estou com problema de dissolução, eu vou lá falar com a Bruna, porque ela fez um doutorado em dissolução, né? Então, isso requer também uma reorganização da empresa, entendendo a validade desses especialistas, viu? Hoje, as empresas estão mais interessadas numa pessoa mais generalista e tal, né? E que é o famoso pau para toda obra, mas que isso é um pouco complicado no contexto, por exemplo, avançado, como passa a ser o Quality by Design, viu? Então, como que eu respondo a sua pergunta, Bruna? Temos que estudar, você tem razão. Muitas vezes você pode fazer estudo em cursos mais simples, em cursos menores e tal. A vantagem de você fazer, por exemplo, um mestrado ou um doutorado, né, seria que você aprenderia muito mais método, Bruna, do que conhecimento de todas as situações ali do dia a dia. Né? Mas quem conhece método pode enfrentar qualquer situação depois. Tá? Então, não tem como te indicar um curso específico, né? Agora, se você quiser se qualificar num nível desse, é muito complicado tocar o trabalho e a qualificação, entendeu? Eu estive trabalhando, né, na Inglaterra como pesquisador visitante numa universidade, e nenhuma das pessoas com as quais eu trabalhei, todos alunos de doutorado, do meu grupo de pesquisa, né, do grupo de pesquisa que eu entrei, e de outros também, ninguém trabalhava e fazia doutorado. Porque se você está se formando nesse nível, você tem que se dedicar àquilo. Né? Por isso que eu falo, muito complicado esse negócio. Né? Mas, enfim, você tem oferta de programas aí para isso, tá bom? Eu recomendo, Bruna, você ler, se informar. Tem muitos livros que você pode hoje comprar pela Amazon, né? Você pode assistir cursos, tem muita oferta de material de treinamento na internet, muita coisa. Só que tem um problema, viu, Bruna? Espero não estar te desanimando, tá, Bruna? A ideia não é essa, viu? Tem uma coisa muito importante, Bruna, que se você quiser investir, eu acho que vale a pena. Bom? É investir em línguas. Principalmente, né? Não vou dizer principalmente, eu vou dizer inglês. Porque, Bruna, se você domina a língua inglesa, tem muito curso, muito treinamento, muito livro, muita coisa em inglês, viu? Que poderia te ajudar bastante. Tá? Eu acho que essa é um bom investimento que você pode fazer. Tá? E esse não depende da empresa, é uma decisão sua, né? Investir. Mas eu já faço tanta coisa, Pois é. Pessoal, invista numa boa formação em inglês, porque isso ajuda bastante, viu? Ajuda bastante, tá? E fica atenta nos cursos, Bruna, que vai acontecendo aqui, vai acontecendo ali, viu? Você quer se desenvolver, você consegue sim, tá? Nós, por exemplo, no Denfar a gente tinha, né? Esse ano, por conta da pandemia, né? Complicou, mas um curso, por exemplo, de formação em desenvolvimento de fórmulas farmacêuticas sólidas, né? E que era bem específico. A gente, inclusive, discute Quality by Design, pré-formulação, tudo isso aqui que a gente discutiu lá, né, no curso de formação. Tá? Bruna, você tá desanimada, não, né? Não, tô desanimada não, professor. Aí. Muito bem. É uma tarefa difícil, né, Bruna? Quem quer se qualificar, porque aonde está um curso ideal, né? Eu entendo que é difícil, tá bom? Entendo que é difícil, mas entendo também que a gente tem que estudar. E enquanto a dificuldade não vai sendo resolvida, investe na língua inglesa, viu, Bruno? Investe. Perfeito. Tá? Você falar muito bem o inglês. Se possível, Bruna, hoje não dá, né? Hoje não dá mais, acabou. Mas até um intercâmbio, você passar um mês fora aí, né? Você que ganha super bem e tal, já vai juntando ali um dinheiro, Bruno, para você fazer uma viagem dessa e fazer uma imersão no inglês, sabe? Mas não leva ninguém, não, sabe, Bruno? Aí, pessoa, sei lá, o namorado quer ir junto, o marido quer ir, né? Sua tia quer. Não. Sabe por quê? Porque senão você vai falar português. Você vai para lá, né? Cai lá e fala inglês. Ajuda pra caramba, viu, Bruno? E fica caro o investimento, Então,
Isso é uma coisa que fica mesmo. Mas, Bruno, aí você junta inglês com experiência internacional. Puxa, ajuda bastante, viu, Bruno? Essa é uma coisa que seria interessante, tá? E, enquanto isso, fica atenta nas ofertas de cursos. Tá bom? Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação, Bruno. Espero que você consiga se qualificar no nível que você quer. Porque quem quer se qualificar, Bruno, a gente tem que aplaudir, a gente tem que realmente incentivar, porque esse é o caminho, viu, Bruno? Esse é o caminho, tá? Boa sorte, viu, Bruna? Estamos torcendo por você. Obrigada, professor. Muito bem, gente. Então, eu também agradeço, Bruna. Obrigado por vocês terem participado, né? Por vocês estarem aqui, né? Investindo o tempo de vocês, né? Tentando se qualificar também, né? Nesse mundo aí de informação, né, gente? É tanta informação, né, pessoal? Tanta coisa. E aí, como é que a gente faz, né? Vamos manter a calma, porque dá para a gente se qualificar assim, né? Dá para a gente poder aprender bastante coisa. Tem muita oportunidade por aí, né? E precisamos seguir em frente, né? Eu acho assim que só o fato de vocês estarem aqui, como eu falo em toda live, né, numa sexta-feira, dedicando o seu tempo aqui, é porque você é uma pessoa diferenciada, né? Você quer aprender, você quer se diferenciar. E isso é muito bacana, viu, gente? Então, agradeço muito a presença de vocês, né? Esse compartilhamento que vocês fizeram aqui, esse bate-papo. Agradeço também muito, pessoal, a turma do Denfar, né? Que trabalha conosco, que nos ajuda muito, né? Não dá para falar o nome de todo mundo aqui, que são 27 pessoas, né? Mas essa turma ajuda muito, 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 tá? E se não fosse eles, a gente não conseguiria estar falando aqui, tá bom?